Nós vamos falar neste Via Justiça sobre o ECA Digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A nova lei combate a adultização e outros abusos contra menores na internet. Nossas convidadas, a desembargadora Alice de Souza Birchall, superintendente da COINGE, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Natália Valadares, especialista em direito de família. Desembargadora, como que a senhora analisa o ECA Digital? Qual é a força que este novo estatuto tem para coibir os abusos? Na verdade, é uma força que precisa ter, né, e como a gente fala no Brasil, pegar. Nós temos uma lei que já vem sendo pensada, mas que nesse momento, né, diante dos últimos acontecimentos, veio no momento que a coisa está sendo falada, então veio num momento muito propício. Ela é bastante completa e, como toda lei, a partir da vivência que nós tivermos dela, vão sendo feitas adaptações, emendas e novos artigos vão entrando, sendo revistos. Então, eu vi com muita positividade. Doutora Natália, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele causou um grande impacto quando foi criado em 1990, né? Chamou a atenção do mundo para a proteção dos menores no Brasil. Foi um marco legislativo, como definiram na época, né? A senhora acha que o ECA Digital tem este mesmo impacto? O ECA Digital deixa o Brasil na vanguarda, né, de uma legislação a respeito do tema. E como a desembargadora bem colocou, é uma legislação completa, mas ela precisa de momentos como este, do debate, do levar para a sociedade, para as famílias, para que ela tenha de fato uma grande efetividade. Desembargadora, quais são os fundamentos, os pilares do ECA Digital? Na verdade, é o acompanhamento, né? Primeiro, o acompanhamento nosso, pelos pais, pela sociedade, acompanhar essas crianças e adolescentes que estão aí começando nessa digitalização, regulamentar, inclusive, questões com idade, mas principalmente regulamentar a produção desses conteúdos. Então, vai desde a questão do próprio conteúdo, do tipo de conteúdo que está sendo ofertado em relação à idade de cada conteúdo desses, né, que é liberado para crianças e outros para adolescentes, e também para o fabricante de produtos que não são só virtuais, mas também celulares, tablets e tal, que tem uma atenção com as necessidades digitais de cada idade. Doutora Natália, vamos falar agora sobre os abusos cometidos hoje pela internet. Quais são eles, além da adultização? O ambiente digital, virtual, ele é muito perigoso, né? Então, por isso que veio essa legislação que tramitou em regime de urgência, muito por conta do vídeo do influenciador Felca. Então, trouxe uma necessidade de maior conscientização e do poder público atuar diretamente. Então, para além da questão da adultização, a gente tem o conteúdo impróprio, né? O acesso de crianças e adolescentes a jogos, a apostas. Teve um caso recente, inclusive, do filho de uma cantora que fez compras de valor exacerbado por conta desse acesso desse amplo acesso e da falta de instrumentos das próprias plataformas para evitar que esse tipo de situação aconteça. Eu tenho um elenco aqui, são muitos os crimes, né? Acesso a conteúdo pornográfico, exploração e abuso sexual, incentivo à violência, cyberbullying, incitação a práticas autolesivas. Desembargadora, o que leva uma pessoa a expor os menores a risco pela internet? Como explicar os conteúdos de exploração sexual? Qual é o perfil psicológico de quem está por trás disto? O que nós estamos assistindo, na verdade, é a questão da tecnologia que mudou. Infelizmente, nós sempre tivemos pessoas doentes, isso é importante falar, né? Então, são pessoas que são psicopatas, são pessoas que têm uma degeneração psicológica e que usam esse instrumento. Então, eu costumo dizer, o mundo não mudou, o mundo não está pior, não está melhor. O que está acontecendo? Agora nós temos a velocidade e
antes um criminoso desse fazia mal a uma criança. Agora, ele simultaneamente, ele atinge milhões de crianças, né? Adolescentes também. Então, é preciso dizer que tratam-se de criminosos, eles não são usuários. Então, eles usam, o ladrão, a pessoa, ele usa uma arma, um revólver, uma faca. Esses criminosos, eles usam a internet, eles usam a tecnologia para atingir essas crianças. E são crimes horrorosos. Eles induzem a mutilação e o principal é que eles normalmente usam um perfil falso. Então, eles se passam por um amigo, eles se passam por uma criança da mesma idade, por um adolescente da mesma idade. Então, é muito comum nos casos de pedofilia, por exemplo, cibernéticos, né, essa questão, é que seja uma mulher ou um homem maduros já, né, adultos, e que se passem como se fossem crianças. Eles usam fotos, usam voz, usam o jeito de falar como se fosse criança ou adolescente. E o adolescente, no primeiro momento, o trata como um amigo, né, de jogo, e depois é que essas coisas se evoluem. Então, eles ganham a confiança da criança através desses instrumentos. Então, isso é o mais perigoso. E aí, eles começam a querer falar para a criança se afastar dos pais, né? Também, né, a doutora Natália lembrou, mas tem também um recente caso, né, que teria uma inteligência artificial induzido um adolescente já ao suicídio. Quer dizer, são coisas que a gente precisa falar, são palavras pesadas, mas a gente tem que lembrar que elas são reais. Então, é importante falar, é importante isso ser divulgado para que nós falemos nesse assunto e a criança e o adolescente se protejam disso. Doutora Natália, além do perfil psicológico, tem a questão dos likes e da monetização. Como que fica isso com o ECA Digital? O ECA Digital, ele trata especificamente desse assunto, né? Para evitar essa exposição exacerbada das crianças e dos adolescentes, muito por conta dos próprios pais colocarem os filhos neste ambiente digital que é, né, muitas vezes prejudicial, com o intuito de arrecadar. Então, o ECA Digital, ele trabalha nesse aspecto para evitar a monetização, né, da exposição indevida de crianças e adolescentes nas redes sociais, nas plataformas digitais. E aí a gente vai ter outro ponto, como a desembargadora bem lembrou, da Lei Pegar, é a fiscalização das plataformas digitais para que elas de fato façam cumprir o que a legislação determina. Então, para a senhora, desembargadora, essa pergunta, né? Quais são as armas do ECA Digital nessa defesa dos menores, as principais obrigações dos provedores de serviços digitais? Eu acho que um dos principais é ter mesmo os instrumentos de controle dos pais, né? Então, os pais participando ali, colocando cadeados virtuais assim nos inadequados e acompanhando o uso, o tempo de uso, né? E cada um dos digamos assim, para ficar mais palatável, né, nosso vocabulário, os jogos, o que é colocado, os desenhos, as brincadeiras e tal, e principalmente os jogos, eles vão ter que colocar lembretes, avisos, né, muito claros do conteúdo daquele jogo, né? Então, além disso, eles poderão ser punidos, né, se os fabricantes e os influenciadores e tal, punidos se não obedecerem a esses critérios. É como, mal comparando, né, quando tem um produto na prateleira do supermercado, que a gente tem lá todo o conteúdo que aquele produto oferece, aquele shampoo ou aquele biscoito, né, falando, não é chocolate de verdade, então para você saber o que você está consumindo. Doutora Natália, o ECA Digital diz que as lojas de aplicativos deverão fazer a verificação da idade. É difícil isso, né? Qual que é a complexidade? É um desafio isso, até por conta da questão da proteção dos dados. Como que essas plataformas digitais irão averiguar? Hoje, você assina um termo, concordo, tenho mais de 18 anos e tenho acesso. Não vai ser mais assim. As plataformas terão que criar mecanismos para fazer a averiguação dessa idade e, mais do que isso, proteger os dados, né, daquele usuário que vai ter que ser resguardado, ou seja, eu comprovei, tirei uma foto, né? Eu preciso da autorização dos pais, porque as contas terão que estar vinculadas agora do menor
com os seus cuidadores, então as plataformas elas terão que se adequar de uma maneira muito ampla para fazer valer o que a legislação está prevendo e também resguardar os dados dos usuários. Diz a lei que até os 16 anos tem que estar vinculado a um responsável, né? Exato, até os 16 anos. Desembargadora, o que dizer sobre a figura do responsável no ECA Digital? Como ficam os pais nesta responsabilidade? E aí, qual é o papel deles na era digital? É uma decorrência de toda a legislação que trata do que a gente chama de autoridade parental. O que é autoridade parental? Muitas pessoas confundem isso, né? Na verdade, as crianças e adolescentes estão sob a autoridade parental, que é a autoridade dos pais sobre elas, dos pais gerirem a vida delas em todas as suas atividades, em toda a sua extensão. E lembrando, inclusive, a exemplo do que ela completando aqui, que o trabalho infantil, ele é proibido. Então, quando a gente fala em monetarização, arranjamos um nome bonito para uma coisa que é muito antiga, que é a proibição, que está na Constituição, do trabalho infantil, né? Ou seja, da pessoa menor de 16 anos. Dos 16 aos 18, existe o aprendiz, na condição de aprendiz. Então, ele poderia trabalhar, mas com trabalhos lícitos, né? E certamente pornografia infantil não é um trabalho e muito menos um trabalho lícito, né? Então, é nessa extensão em que a autoridade parental, os pais, eles têm responsabilidade sobre seus filhos até os 16 anos. Até os 18, né? Os 16 é absolutamente, até os 18 relativamente. Por isso que a exigência aí é até os 16, porque a criança vai ter deixa de ser criança e passa a ter mais discernimento, né? Mas quer dizer, extremo. Até 16 anos tem que estar vinculado a um responsável. Tem que estar vinculado, né? Então, é a corresponsabilização. Quer dizer, na verdade, a partir dos 16 anos haverá uma corresponsabilização. De 16 para baixo, a responsabilidade não é da criança. Então, não adianta o pai vir, a mãe, e falar: ah, mas também esse menino. Não, não é esse menino, foi você que permitiu. Então, assim, é como se ele que estivesse jogando, ele que tivesse adquirido aquele produto, né? Então, a criança não contrata, a criança não pratica ato nenhum. Então, o ato, juridicamente olhando, foi feito pela criança, mas a responsabilidade sobre aquele ato é do pai e da mãe. O ECA Digital prevê a responsabilidade compartilhada. É o nosso assunto para o próximo bloco. Num instante, voltamos. O Via Justiça e o ECA Digital, a nova lei de proteção das crianças e adolescentes na internet. Participam do programa a desembargadora Alice de Souza Birchall, superintendente da COINGE, que é a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Natália Valadares, especialista em Direito de Família. Doutora Natália, gostaria que a senhora falasse então sobre essa responsabilidade compartilhada, né? Pais, provedores, e tem mais, tem escola, tem conselho tutelar, né? É uma responsabilidade que precisa ser conjunta, é um caminhar junto, né? Por isso que momentos como esse, eles são importantes. As plataformas, elas terão que se adaptar num prazo de 6 meses, a lei previa de 1 ano, mas foi feita uma alteração quando foi para o decreto presidencial para fazer por um tempo mais curto. Elas terão que se adaptar quanto a isso. É importante trabalhar a sociedade também neste sentido. A gente até falar de uma educação digital, inclusive nas escolas, para levar conscientização, né, para os pais, para a sociedade em geral, para as crianças e adolescentes. E também terá a criação de uma agência, a ANPD, que irá fiscalizar o cumprimento da legislação, podendo inclusive aplicar multas para as plataformas em caso de descumprimento, uma multa que pode chegar até 50 milhões. Desembargadora, como que a senhora vê a escola como agente de educação digital? Eu acho que eu vou falar até como mãe. Sim. Porque
a gente fica ouvindo o tempo todo, né? Que tem que reduzir né, a questão digital, que tira o menino do celular, nanana. Só que aí todos os aplicativos da escola, você fala com a escola, você fala com o diretor e você acompanha notas, você acompanha para casa. De tudo é sempre via aplicativo. Então, nós vamos ter que dar também um passo para trás na escola. E, nesse sentido, nós temos a lei que é recente, que deu certo, né? Que já temos estudos que deu certo já. E que a proibição do celular na escola, mas isso não basta. Nós temos que pensar que a escola também tem que tirar tantas coisas da tecnologia da criança, né? E, inclusive, em vários países estamos voltando para o papel, estão voltando a partir de estudos, a papel e lápis, né? Então, isso é muito importante. Então, mas, em relação a esta lei especificamente, eles terão que adaptar, inclusive para detectar em sala, detectar nos corredores, se está havendo esse uso. Inclusive, nós temos a questão do bullying, né, que é feito muito através de mensagens, através de celulares, de um aluno com outro, de uma turma com outra. Isso tem sido muito sério, né? O que os estudantes próprios estão fazendo neste campo de bullying digital. Doutora Natália, quais são os desafios para os conselhos tutelares? Vai precisar de capacitação, né? São eleitos, né? Os conselheiros são eleitos, né? Porque o trabalho do Conselho Tutelar não é um trabalho simples, é um acompanhamento constante, precisa de investimento e capacitação deles, porque acaba trazendo uma maior sobrecarga, né, que é necessário essa fiscalização, esse acompanhamento do poder público, mas o investimento também nessa área, porque a gente sabe que são poucos funcionários, são poucas pessoas atuando, então precisa pensar, como eu disse no início, no todo, num trabalho conjunto e aí também aplicar e ter mais incentivos em determinadas áreas, como essa que você bem disse. Desembargadora, como fazer para denunciar os abusos? Quem pode denunciar? Todos podemos denunciar abuso, isso é importante, né? Agora, a escola é um lugar onde a criança conversa muito com a professora, onde ela tem um lugar de confiança, às vezes numa professora, até às vezes é muito interessante, às vezes a criança, um porteiro, ela vai chamar, vai conversar com aquele porteiro por uma pessoa que está mais ali em contato com a criança, mas todos temos que denunciar, isso é um papel social. Então, muita gente ainda fala, não vou fazer nada porque depois, né, vai sobrar para mim. A gente vê que as pessoas estão muito assim, arredias. Mas o importante é não ir para enfrentamento, assim, e sempre denunciar ao Ministério Público, né, buscar auxílio na própria polícia. A gente vai ter, que são a polícia, principalmente a Polícia Civil, Defensoria Pública. Então, nós temos vários canais de entrada e o próprio Conselho Tutelar pode receber denúncias e encaminhar. Então, o pediatra, todo mundo tem que estar alerto, porque às vezes a criança não fala com o pai e com a mãe que ela está sofrendo alguma interferência virtual. É muito comum que os pais só vão saber depois, porque uma coisa que a gente fala muito nesse campo é você toma muito cuidado que horas que o adolescente está chegando em casa, onde ele vai, com quem ele vai sair, para a casa de quem ele vai, e às vezes não toma conta do que ele está fazendo dentro do próprio quarto. Então, realmente, criança não tem que ter acesso a esses, tanto mesmo ao celular, ao tablet, mas é bom que a criança não tenha televisão dentro de casa, do quarto dela, né? Que sejam sempre ambientes mais sociais, para que o pai e a mãe possam perceber mais. Então, realmente, enquanto for criança e adolescente, eles estão sob a tutela dos pais. Mas, se o primeiro foi o pai ou a mãe a denunciarem, sim. E aí é importante. Mas é importante que se um vizinho prestou atenção, se um tio foi visitar e entendeu uma coisa esquisita, às vezes o pai e a mãe vão viajar, tem um sítio, deixam com o tio, e o tio percebe, é importantíssimo que falem com os pais, sim, e se os pais não tomarem providência, eles devem buscar, inclusive, a polícia e fazer o boletim de ocorrência e denunciar.
Doutora Natália, eu gostaria que a senhora falasse um pouco como que fica a relação do ECA Digital com o Marco Civil da Internet. Eles se complementam porque houve uma polêmica muito grande na questão da retirada imediata de conteúdos indevidos. Isso gerou essa polêmica no STF, que teve que se posicionar, retirada imediata ou por ordem judicial, né? O que fundamentou a decisão do Supremo pela retirada imediata? Um dos grandes debates mesmo do Marco Civil da Internet era qual conteúdo e que tipo de conteúdo poderia ser retirado imediatamente, inclusive sem autorização judicial. Um dos pontos que permitia a retirada imediata a partir da denúncia era exatamente conteúdos que envolviam crianças e adolescentes e até em ambientes pornográficos. Então, o STF ele ampliou esse entendimento para que em outras situações também pudesse ser aplicado. Se eu não me engano, era em torno do artigo 19 e 20. Então, o ECA Digital ele caminha de mãos dadas com o Marco Civil da Internet. São legislações que se complementam, sendo que no ECA Digital a gente tem, vamos dizer assim, um foco maior nos menores, nas crianças e nos adolescentes, aqueles que têm menos de 18 anos. Desembargadora, a nova lei fala numa configuração mais protetiva, para o público infantil. Como que deverá ser essa configuração? Na verdade, é a informação inicial do que é aquele conteúdo, do que aquele conteúdo se propõe, para que nós possamos saber se vamos ou não vamos permitir que aquela criança tenha acesso àquela programação. E isso vai depender muito dos costumes mesmo de uso que nós temos entre as crianças e adolescentes. Por quê? Nós temos, por exemplo, filmes e jogos que em outros países são permitidos e que aqui não são. Eu recentemente passei por uma saia justa, digamos assim, com meu filho de 10 anos, que ele queria muito ver um filme que é de um jogo que eu deixo às vezes ele jogar, e o filme veio para o Brasil e a censura aqui é 18 anos, sendo que fora daqui foi de 10 anos. Então isso nós vamos começar a aprender também, exatamente como eu disse, quando a lei for implementada, porque nós vamos precisar entender, e aí o fornecedor ele tem que fornecer exatamente as informações do que aquela tecnologia está trazendo para que, inclusive, pediatras e as pessoas do desenvolvimento cerebral, porque nós temos a dopamina, que é o principal hormônio que é afetado na criança e que para o desenvolvimento infantil é gravíssimo, porque há primeiro só o movimento da tela ele já estimula essa dopamina e que depois as crianças já estão com problema com 12, 14 anos tendo insônia grave e isso prejudica o desenvolvimento infantil. Então, a primeira coisa é a informação do que aquele conteúdo realmente traz. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Natália, eu gostaria que a senhora falasse como definir os desafios a superar e a nova realidade do direito digital a partir do ECA Digital. Tem uma nova realidade no direito digital, Exato. Os desafios são muitos, como a desembargadora disse logo no início, a lei precisa pegar. E para isso a gente precisa de uma atuação conjunta. Em especial, que as plataformas de fato façam aderência das determinações que constam na legislação. Mas para além disso, a conscientização da sociedade em geral, dos pais estarem próximos aos filhos, Como a desembargadora bem disse, a gente não sabe o que o filho está fazendo dentro do próprio quarto. Teve até uma série recente da Netflix, Adolescência, que falava exatamente a respeito disso. Então, o conversar, o diálogo, da escola, da sociedade em geral, momentos como esse, dos pais, dos responsáveis, ele é essencial. A gente tem que caminhar de mãos dadas. O poder público por si só não consegue fazer uma proteção. Precisa do Estado, da família, do sujeito, todos andarem juntos para que a gente possa de fato proteger nossas crianças e adolescentes. A senhora agora, desembargadora, considerações finais. Eu acho que o principal, além do que a doutora Natália já disse, mas o principal é entender que aquilo é para diversão. A tecnologia ela existe para duas coisas, para divertir, entretenimento, para te fazer ficar alegre, ser feliz ali enquanto você está brincando, igual você brinca com uma bola, uma brincadeira, e também no trabalho nos ajudar. Então, ela que tem que servir a gente, não a gente servir a tecnologia.
Quando a gente entender isso e que criança não trabalha, criança, né, as fases são muito importantes, todas as fases da nossa vida são muito importantes, para que seja um adulto feliz. Então, o que eu vejo também é que, às vezes, os adultos têm uma ansiedade de que essa criança deixe de ser criança. Isso também é adultização, com brincadeiras, com questões, com o tipo de roupa, né? Às vezes você chega numa festa, todo mundo fala assim, parece um rapazinho, parece uma mocinha, eu morro de dó, né? Então, é isso, assim, a criança pode brincar com tecnologia, mas é uma brincadeira. Isso é para trazer felicidade, não é para trazer tristeza, não é para trazer amargura, não é para ela esconder do pai dela. Tem uma frase muito fácil sobre isso, né? Se você não pode contar para sua mãe, não faça, né? Então é isso, na tecnologia também. Muito obrigada, senhora, pelas participações. O Via Justiça termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora do TJMG, Alice de Souza Birchel, e com a advogada de família, Natália Valadares. Este programa é uma produção da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado pela audiência.